Bom, pessoal, um aspecto muito importante na cultura da soja é a interceptação de radiação solar. Por que eu falo principalmente da cultura da soja? Porque quando nós pensamos em outras culturas, como arroz, trigo, cevada, aveia, elas têm a folha bandeira. Essa folha bandeira é responsável por aproximadamente 60% do enchimento do grão. E ela está no topo do dossel, então nós não temos problema de sombreamento nessa folha. A mesma coisa é a cultura do milho, onde alguns estudos mostram que o enchimento de grão se dá principalmente nas folhas acima da espiga, ou seja, essas folhas também estão no topo do dossel. Diferentemente acontece com a soja. A soja como funciona? Uma folha que está inserida num nó é a principal fonte de carboidratos para enchimento daquele grão. Ela consegue translocar pouca coisa para o nó superior e para o nó inferior. Então ela é responsável. No momento que nós não está chegando radiação solar, essa planta, essa folha, ela não vai estar produzindo energia, nós não teremos energia, não teremos reserva para esse enchimento de grão. Desta forma, nós vamos estar prejudicando o tamanho desse grão. Outro aspecto importante a considerar é a arquitetura, então, da planta. Se nós pensarmos então que nós vamos ter um modelo de planta, e isso é bastante importante, nós fazermos uma avaliação quando essas plantas já estão no reprodutivo, qual é o tipo de planta e se nós estamos tendo ou não esse problema de interceptação de radiação solar, principalmente no terço inferior. Olá pessoal, quando nós pensamos em avaliar e caracterizar o crescimento da soja, a arquitetura dela, um ponto importante é o estágio fenológico, R5.1, esse é o momento. Lembra então, o estágio fenológico R5.1 é quando eu tenho no primeiro terço, na parte mais alta da planta, por volta ali dos 4 primeiros nós, já uma formação de 3 a 4 legumes naquela fase inicial de formação do grão. Por que esse momento é importante? Porque se eu pegar uma soja de R2 até R5.1, dependendo, lembrando, plena floração até início do enchimento de grão, dependendo da situação, eu tenho 40%, 50% a mais de crescimento da planta. Então eu não consigo efetivamente fazer essa caracterização. Como é que eu faço essa caracterização? O primeiro aspecto que eu considero importante, estatura da planta. Vamos estabelecer um número, algo como 90 centímetros. Não é uma regra, mas uma percepção. Segundo aspecto importante, arranca a planta e visualiza a camada de folhas. Ou seja, quando eu viro uma planta de soja de cabeça para baixo, eu consigo visualizar camadas de folhas. Plantas de soja que têm mais do que 5 camadas de folha, na minha percepção, elas têm o quê? Muito funcionário para pouco espaço. Então a chegada de luz e produto, ela está limitada. Terceiro fator importante, observa a canela, observa quantos nós tu tem sem fertilidade. Acima de 3 nós, na minha percepção, em relação à falta de fertilidade, eu tenho um problema. Então observa 3 fatores, estatura, camada de folhas e canela. Desses aspectos, 2 deles foram positivos, passou de 90, eu tenho 5 camadas de folha, por exemplo, eu tenho um problema de crescimento excessivo, certo? E outro aspecto importante que eu indico é que tu caminhe na lavoura, na entrelinha e perceba se a soja, ela te amarra em algum local, ou seja, soja que te amarra do joelho para baixo, a limitação por si só está entre V3 e V6. Estratégias vinculadas a isso, modificação de material, modificação de espaçamento, densidade, algum tipo de travamento, são aspectos importantes. Existem outros materiais de soja que ele te amarram da cintura para cima. É aquela parte na cachopa, em alguns casos gerando algum efeito de acamamento. Existem estratégias também nesse cenário de modificar a arquitetura da planta e melhorar também essa situação. De maneira geral, são esses os pontos importantes dessa caracterização da arquitetura da soja.